Até hoje, quando se fala em exame para a detecção de câncer do colo do útero, sempre se pensa em Papa Nicolau, que é o exame mais conhecido, mais convencional e realizado por grande parte das mulheres que se preocupam com a sua saúde. Só que está sendo anunciado aqui no Brasil, pelo Sistema Único de Saúde, um novo exame que, de uma certa maneira, vai revolucionar, digamos assim, essa questão de detecção precoce de câncer do colo do útero. Estamos falando do exame molecular de DNA HPV. A gente vai levar até você que nos acompanha mais detalhes sobre o que representa este exame, o que ele é e que diferença ele pode fazer no atendimento à saúde e também na vida das pessoas, das mulheres que já têm detecção de câncer do colo do útero. A gente convidou para esse bate-papo a bióloga Ana Flávia Pires, ela é consultora da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Ana Flávia, muito bem-vinda, obrigada por esse tempinho com a gente. Boa tarde. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Ana, me diz uma coisa, a gente está falando sobre a questão de detecção de câncer do colo do útero e eu começo com um dado, até para o nosso telespectador se situar um pouquinho sobre a importância deste assunto. Aqui no Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer, cerca de 17 mil novos casos deverão surgir até o final deste ano. Então, é uma perspectiva um tanto quanto sombria, né? Câncer do colo do útero é uma doença mais comum em mulheres com idade entre 35 e 44 anos, mas não está restrito a isso. A gente sabe que cada vez mais está atingindo também mulheres com mais jovens, né? E também não exclui mulheres com mais idade. O Papa Nicolau tem sido uma grande ferramenta até agora do Sistema Único de Saúde e para a saúde das mulheres com relação à questão de detecção do câncer do colo do útero. Eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre a importância do Papa Nicolau e o papel que ele tem na questão preventiva. Tá ótimo. Bom, primeiro acho que a gente tem que dizer que o exame Papa Nicolau é um exame que data de 1940, o seu desenvolvimento. Então, é uma tecnologia bem antiga e que, quando você faz esse exame, né, nós mulheres que vamos ao ginecologista e fazemos o exame do Papa Nicolau, é coletado ali, então, as nossas células do colo do nosso útero. E a partir de um exame do Papa Nicolau, é visualizado, então, essa célula e se essas células têm alguma característica pré-cancerosa ou cancerosa. Quando a gente fala do teste de DNA de HPV, a gente está falando que a gente vai passar por esse mesmo processo, essa ida ao ginecologista, essa coleta dessa amostra, mas que agora a gente não vai mais olhar para essa célula, a gente vai olhar para a presença ou a ausência do vírus causador do câncer de colo do útero, que é o HPV. Então, você consegue adiantar esse diagnóstico. Ao invés de eu olhar se essa célula estava doente, vamos dizer assim, eu vou olhar se essa mulher teve contato com esse vírus. E eu posso dizer para vocês que mais de 90% das mulheres, talvez 100%, nós vamos ter contato com o vírus HPV. Ele é um vírus muito comum e existe uma gama desses vírus. Nem todos vão virar câncer. E é isso que a gente precisa entender, que a partir de agora a gente está tendo um cuidado adiantado da nossa saúde. Nós vamos poder saber se uma mulher teve contato com o HPV, que HPV foi esse, e a partir deste resultado, qual conduta clínica esse médico vai ter. Literalmente, esse exame molecular, ele é um exame preventivo, ele vai prever a possibilidade de a mulher ter ou não câncer. Exatamente. Então agora a gente está trabalhando na prevenção. Por quê? A gente, né, os dados do INCA, eles mostram muitas vezes as mulheres chegando tardiamente ao sistema. Como que a gente sabe isso? Quando você faz o Papa Nicolau e que você vê a característica daquela célula. Então, quando você tem contato com o HPV, com o vírus, ele vai demorar alguns anos para se desenvolver, se ele for desenvolver um câncer. Então, quando a mulher chega e que ela está fazendo hoje o Papa Nicolau e que ela já chega com câncer estabelecido, significa que se ela tivesse feito há anos atrás
um teste que identificava se ela teve contato com HPV, ela poderia ter tido uma outra conduta clínica e melhorado o estadiamento dessa mulher. Então, a gente está falando de prevenção e a gente está falando que a gente vai melhorar a vida das mulheres e a possibilidade de tratamento e de cura. De uma certa forma, Ana Flávia, isso vai provocar uma revolução com relação à questão de tratamento, de abordagem dessa questão de câncer do colo do útero, né? Vai sim, principalmente porque hoje, quando a gente procura o nosso ginecologista, que a gente tem acesso a esse exame, né, você tem o costume, todo mundo lê o seu exame, vê o que tem lá, e aí tem lá escrito, né, se a sua célula, em que estágio está essa célula, escamosa. A gente não entende muito bem, mas está lá escrito e o médico nos diz o que vai acontecer. E agora a gente vai ter acesso a um resultado de um exame que vai dizer HPV positivo ou HPV negativo, e se positivo, que HPV é esse, se é o 16 ou o 18. Por quê? Porque a gente já sabe que o HPV 16 ou 18, ele leva com maior frequência ao desenvolvimento de uma lesão cancerosa. Esse exame ele vem se aliar ao Papa Nicolau, ele não vai excluir o uso do Papa Nicolau? Como segundo, o Papa Nicolau, ele passa a se tornar um segundo teste. Então, o primeiro teste é o teste HPV, DNA molecular, que tem que minimamente dizer se essa mulher tem o 16 ou o 18, e em HPV positivo, aí sim segue para a citologia, que é o nosso Papa Nicolau. É importante dizer também que essa mudança, ela vem junto com um rastreio que a gente chama de organizado. Hoje o rastreio no Brasil ele é chamado de oportunístico. O que é isso? Eu busco o meu médico a cada 2 anos porque eu sei que eu tenho que ir ao médico. O rastreio organizado, os serviços de saúde, eles precisam fazer uma busca ativa dessas mulheres nessa idade aí de 30 a 45 anos, para que essas mulheres façam o exame. Então, essa incorporação dessa tecnologia, ela está atrelada a este movimento dos municípios. E os municípios que já se organizaram, já têm uma rede de rastreio organizada para chamar essas mulheres, já podem ir fazendo essa transição para o DNA. Os municípios que ainda não se organizaram, eles vão continuar fazendo o exame de citologia, o Papa Nicolau. A gente está falando em HPV, isso porque, para quem nos acompanha e não sabe, o HPV é o grande causador de grande parte, né, da incidência da ocorrência de câncer do colo do útero. Por isso, né, Ana Flávia, o HPV é o grande alvo, né, desta pesquisa. Mas existe, aí eu te pergunto o seguinte, existe vacinação para adolescentes, uma campanha permanente que há algum tempo já está disponibilizada pelo SUS com relação à vacina contra o HPV, que se for realizada durante a adolescência, é uma grande ferramenta para futuramente, né, mudar toda a situação e toda a radiografia dessa questão de incidência de câncer, né? Exatamente. Então, a gente fala que o câncer de colo do útero, ele é imunoprevenível, ou seja, você pode se vacinar, então você vai se vacinar contra o HPV e você vai prevenir no futuro que você desenvolva um câncer de colo do útero. A vacina para HPV, ela foi implementada no Brasil há cerca de 11 anos atrás, de forma ampla, vem ampliando cada vez mais a idade das meninas, dos meninos que têm acesso a essa vacina. É extremamente importante, os pais e as mães que estão ouvindo aqui essa entrevista, leve seu filho para vacinar, procure um posto de saúde mais próximo, vacine, porque você vai proteger a sua filha de ter um câncer de colo do útero e você vai proteger o seu filho de passar HPV. Então, é um câncer imunoprevenível. E a estratégia de vacinação, junto com a estratégia do teste de PCR, é a grande estratégia que a gente tem para combater o câncer de colo do útero. Então, uma estratégia de saúde pública, ela não anda sozinha, ela anda em pilares, né? Então, um pilar é a vacinação, um pilar é o PCR de HPV, um pilar é essa busca ativa por mulheres que não têm buscado o serviço de saúde para fazer o seu exame ginecológico.
Só a nível de informação para os nossos telespectadores, a disponibilização da vacina contra o HPV, ela está disponível no SUS para adolescentes entre 9 e 14 anos e em situações específicas também para adultos. Então, vale a pena você se informar junto à unidade de saúde mais próxima de você. E tem um aspecto final que eu acho que vale a pena a gente comentar também, a questão de prazo, né? Porque o Papa Nicolau tem uma periodicidade mais estreita, né? Às vezes 1 ano, 2 anos, conforme a situação e a condição da mulher, o histórico da mulher. E essa nova tecnologia, esse novo exame é a cada 5 anos, é isso? Isso mesmo. Por quê? Porque a gente já sabe que muitas mulheres vão clarear, que a gente chama de um clareamento viral, e eu posso dar o meu exemplo aqui. Eu tive um HPV positivo e hoje eu não tenho mais, e eu não desenvolvi câncer. Por quê? Porque o meu próprio organismo lutou contra esse vírus e o eliminou. E isso é muito comum que aconteça. Então, a gente tem um processo aqui diferente, né, do que pode acontecer. E aí, com isso, a gente já sabe que uma mulher positiva para HPV, ela pode demorar aí em torno de 5 anos para desenvolver alguma coisa. Então, se você deu negativa hoje, você pode voltar para fazer o seu teste daqui a 5 anos. Se você deu positivo, aí você segue a conduta clínica dos manuais do Ministério da Saúde. Ok. Ana, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto seguramente, até porque, como a gente já comentou, né, é uma tecnologia que está recém chegando aqui no Brasil, não está ainda disponível em todos os municípios e também cabe, eu acredito que os municípios, né, as secretarias municipais de saúde se ligarem nisso e começar a solicitar essa disponibilização através do SUS e também as mulheres se ligarem e começarem a perguntar mais e a querer saber mais sobre essa novidade, né? Muito obrigada por tua participação. Eu que agradeço e fico à disposição para qualquer outra dúvida que vocês tenham, que eu possa auxiliar. E deixo aqui um recado aos secretários municipais de saúde: busquem informações sobre como implementar o teste. Existem mudanças na rotina, sim, do laboratório que terão que acontecer. E para as mulheres, busquem seu médico, questionem sobre esse teste, porque você, dando negativo, você vai ter que voltar a fazer esse exame de novo em 5 anos e vai melhorar muito a sua vida. Tá bom, então, mais uma vez, muito obrigado por tua participação. Daniel Nunes, falamos com a Ana Flávia Pires, consultora da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, sobre esta novidade que está sendo implementada através do Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, a exame molecular de DNA HPV, uma ferramenta super importante que está chegando agora para agilizar, para ser mais efetiva a questão de prevenção do câncer do colo do útero. Eu volto contigo aí no estúdio.